Fala aí, galera. Vamos dar início aqui ao respondendo aos comentários no canal da reação dos inscritos aos vídeos que ocorreram aí nas últimas semanas. Vamos dar uma olhada aí nos comentários. O primeiro comentário é do Arthur Olga, tá? Na verdade, ele vai se referir aqui a um vídeo que eu fiz falando das Smart Guitars e eu citei a Tajima e a Seise, né? Porque são duas guitarras, são duas fabricantes de guitarra no mercado brasileiro que estão usando esse termo Smart Guitars, né? A Tajima tem a Six Smart, a Seise eu não me lembro direito o nome da guitarra, mas eu me referia como se fossem fabricadas por essas fábricas, né? Mas na verdade aí o Arthur aqui me corrigiu. Ele fala que a Seise não fabrica Smart, ela é ainda a Enya, né? O que quer dizer aquilo que a gente já sabe, né? As fabricantes brasileiras, a grande maioria das guitarras de entrada e essas guitarras com essas sacadas diferentes, elas vêm da China para cá, né? Elas vêm da China para cá, ou são estampadas aqui ou são estampadas lá mesmo, mas são encomendas. Muito provavelmente nem a Tajima fabrique essa Smart guitarra aqui, né? E a Seis, mesma coisa, né? Ela aproveita uma guitarra fabricada em outra fábrica e estampa o nome dela e vende aqui no mercado brasileiro, né? Outra coisa interessante que o Arthur fala foi que o que foi interessante para ele foi comprar uma guitarra bacana de início, a Ibanez Gil, e uma Pocket Master da Sonicate, que é fácil de usar, vários efeitos, e para aprender a timbrar e estudar em casa é muito massa. Meu, é compra perfeita, tá? A Ibanez Gil, apesar de que existe muito preconceito em torno desse nome Gil que a Ibanez colocou, é uma guitarra excelente. Todas as que eu peguei e que eu tive o prazer de usar eram guitarras muito boas, muito bem acabadas, muito bem feitas, né? E o preço dela não é tão exorbitante em relação às outras guitarras da Ibanez, né? É uma guitarra muito boa, né? A única questão que a gente tem com a Ibanez Gil é realmente a questão da ponte Fred Rose, né? Que como qualquer guitarra de entrada mais barata, tem a ponte Fred Rose é o tendão de Aquiles ali de qualquer instrumento, né? De qualquer guitarra, tá? Com relação ao Pocket Master, eu também adquiri uma recentemente, estou testando ainda, mas é um efeito que para mim, para começo de carreira, para começo de aprendizado, é excelente. Ele não tem muitos efeitos, não é muito confuso de usar. Você cria seu timbre pelo próprio celular, então, cara, Arthur, você fez um excelente negócio, muito melhor do que comprar uma guitarra dessas smarts aí que ia te atender, mas futuramente você fica com problema. Legal? Obrigado, viu? O segundo comentário que eu queria destacar aqui é que veio de um vídeo onde eu ensino a medir a potência de saída dos captadores de uma guitarra, né? E quem mandou foi aqui, o Robson, né? Robson Henrique, ele falou que comprou uma guitarra Les Paul e o captador da ponte está dando 15,3 de resistência. E se isso significa que o captador tem uma boa qualidade. Robson, é difícil a gente saber a qualidade do captador pela quantidade de saída dele ou pela resistência, né? Mas ele está dentro aí de um padrão normal, né, das Les Pauls. Atualmente as Les Pauls têm vindo com um captador de ponte muito potente, com saída muito forte, né? E um captador de braço é um pouco menos potente, menos forte. Isso tem aquela lógica de que a corda próximo da ponte vibra menos, né? Então ela precisa de mais potência para captar essa vibração dela que é menor, e mais perto do braço ela vibra mais, então ela não precisa de tanta potência no captador para captar a vibração da corda, né? Então esse 15,3 é mais ou menos padrão, né? As guitarras de hoje também, ela vem com essa visão mais, as Les Pauls principalmente, com essa visão mais hard rock, né? Que a Les Paul, ela é muito marcada nessa questão de ser guitarra de rock mesmo, né? Porque os pioneiros guitarristas, essas bandas de hard rock usavam a Les Paul, né?
lá na época do Angus Young, né, Tommy Iommi, aquela pessoal lá do rock mais pesado no início, né? Então, ela já é uma guitarra com a imagem de heavy metal, de rock mais pesado, né? Então, talvez por isso os fabricantes hoje estejam visando mais dar essa configuração, né? Mas a Les Paul sai muito bem também com captadores com saída menores na ponte, né? Então, você pega, por exemplo, o captador que a Malagoli fez para o Slash lá, né? Lembra aquele captador que o Eric até quis entregar para o Slash? Então, aquele captador tem 9,5 de saída o da ponte, né? O que também dá um equilíbrio muito gostoso na guitarra. Ele não fica, não perde sonoridade em matéria de drive e de overdrive nela e fica uma guitarra bem equilibrada também, com som bem definido, é muito gostoso. A Les Paul também com essa configuração. Lembrando que as Gibsons, em lançamento, elas vinham com o P90, que era praticamente um single coil, né? E com saída bem baixinha, tá? Tem mais uma pergunta aí. Essa, eu não tá o nome do rapaz aí, ele faz uma pergunta misteriosa, uma pergunta que todos querem saber e nunca ninguém diz a respeito. Coisas que ninguém fala, eu estou querendo saber. O nível de noise gate dessa interface T1Q24 é alto? Tá aí uma pergunta interessante que pouca gente se liga. Eu usei a T1Q24 há muito tempo, né? E eu não reparei nela um gate muito notável, muito expressivo, muito pesado, né? Mas recentemente eu adquiri uma T1Q16, que já alguns próximos vídeos aí já vai aparecer um review dela. E essa Q16 ela tem um noise irritante, um noise gate irritante até em certos pontos, né? Se eu plugo a guitarra nela, ela realmente corta o som da guitarra e eu não sei como controlar isso, não sei se tem como controlar, se alguém souber deixa aí no comentário, tá? Mas aqui 24, que é o que ele está perguntando, eu não reparei noise gate nela, tá? Não, tranquilo, nem com microfone, nem com guitarra, tá? Mas fica esse apontamento para Q16 e não sei se as inferiores também apresentam esse noise gate muito acentuado, tá bom? Tá respondido aí a pergunta que ninguém quer responder. Mais um comentário aqui do Nfranil 3271. Eu estou na tradicional, migrando para semi-tradicional. Pedais analógicos com impulso response no PA. Ele está se referindo ao vídeo em que eu comento a respeito da quantidade de lançamentos que tem aí no mercado hoje. Impulso response, pedaleiros, essa confusão toda, né? E ele está falando que ele estava no tradicional, agora ele está tendo que migrar para o impulso response. Na verdade, bastante gente está tendo que fazer isso, né? Pela própria dificuldade em você levar o equipamento para show, né? Dependendo da quantidade de apresentações que você faz por semana, fica impossível você ficar carregando amplificador valvulado 3 vezes por semana para 3 casas diferentes, então é complicado. E outra questão também é a questão das igrejas, né? Muita gente que toca em igreja, a grande maioria delas preferem realmente o som do PA, né? E você tem que ter a maleabilidade de ter os dois sistemas, porque também vai ter as igrejas que têm um amplificador disponível lá, e tem lugar que tem amplificador, mas o amplificador não é legal, e você prefere usar um impulse response. Então, quer dizer, hoje a gente tem que trabalhar com essas hipóteses todas, né? A gente tem que estar pronto para todas as situações. Então, faz parte a gente conhecer um pouquinho de impulse response, faz parte a gente conhecer como é que funciona essas pedaleiras modernas, para a gente ter essa alternativa escondida na manga para quando precisar, tá? Mais um comentário que veio aqui é do Dipper BR, né? E ele está falando assim: eu entendo o seu receio. Ele fala, eu entendo o seu receio, porque no vídeo eu começo o vídeo falando que eu estava muito confuso com essa quantidade de lançamento que está tendo no mercado hoje, né? E a gente fica meio maluco querendo acompanhar tudo, né? Então ele fala que entende o meu receio, mas diz que é assim na informática, né? É a constante deflação. Então todo ano lança algo melhor, né? Mais barato, logo o que a gente acaba tendo na mão hoje, ele acaba valendo menos, né? Então ele está se referindo, você compra uma pedaleira
qualquer aí, né? Ali, dali à frente se lança uma outra pedaleira equivalente à sua, ou às vezes mais barata em preço, ou no mesmo valor do preço da sua cai o valor do preço, e é o jeito de trabalhar. E eu acho que eu comentei isso no vídeo, eu acho que os produtos chineses são os grandes responsáveis por segurar a inflação no mundo, né? Para que a inflação não exploda no mundo, porque eles estão constantemente jogando tecnologias novas, agora com mais qualidade e por preço mais baixo, né? O que provavelmente vai acontecer, ele diz, é o que acontece hoje no cenário da informática. Vai ter a galera que são os early adopters, early adopters são as pessoas que gostam de comprar o lançamento, né? Elas, quando vem o lançamento, já acham que tem ultrapassado e já gostam de passar para o novo, né? E o mercado de usado ou só vai comprar coisa com tecnologia mais velha mesmo, ou vai continuar se tornando cada vez mais e mais barato. Já acontece. Então a gente pega uma pedaleira Boss GT8, por exemplo, que é uma excelente pedaleira, cheia de recurso, né? E ela custa muito em conta se você comparar com uma Wallington GP200, né? Lógico que a Wallington GP200 ela já vem equipada com Impulse Response, capturas não, uma outra tecnologia, né? Mas a GT8, por exemplo, dá para você fazer no Send Return ali, ligar um pedalzinho que vai te trazer essas coisas para dentro da GT8 também, né? Então, é relativa essa coisa de precisar jogar uma tecnologia fora para adquirir uma nova, né? Ele fala, e a grande solução que a Ampero mesmo aplica é desenvolver coisas que não sejam só hardware, né? O que hoje pode ser o Impulse Response ou não, ou simplesmente uma simplificação do uso disso, que foi o que a Line 6 fez nos últimos lançamentos. Nada de novo, mas você não precisa conhecer todos os 64 pedais de overdrive para decidir simplesmente. Simplesmente você vai escolher o timbre geral e ele se aplica e está tudo bem. A pergunta é, da pedaleira que vocês têm em casa, vocês testaram todas as possibilidades dela? Vocês testaram todas as combinações possíveis que ela tem? Já é impossível. Você imagina uma pedaleira com 64 overdrives e que você possa combinar com mais 60 amplificadores, que possa ser combinado com mais 60 Impulse Response. Uma coisa infinita praticamente, né? A gente não vai chegar a testar tudo isso, né? Então, por isso que eu falo que timbre tem uma metodologia para você atingir seu timbre. Você começa escolhendo um amplificador que te agrada e vai acrescentando os efeitos nesse amplificador e nesse gabinete. Aí você vai acrescentando a sua cadeia de sinal ali. Mas se você for misturar tudo para achar até um que fica bom, na hora que você experimentar o último, você não lembra mais se o primeiro era melhor ou não, né? Então é praticamente impossível, né? Aí ele fala, não precisa ter medo, só vai ficar mais barato para começar, o que é sempre muito bom. Não tenha a menor dúvida, concordo plenamente com você, DipperBR. Reforçando que agora nós temos uma área de membros e lá tem material exclusivo para membros, elaborado com muito carinho para trazer para vocês aprendizagem, uma comunidade forte, feedback, um local de encontro de guitarristas. Tá? Se você se sentir confortável, entre também como um membro do nosso canal. Valeu? Aqui o Boipeba ele já destaca uma outra coisa, né? Ele fala, não conheço multi-efeito chinês. Acredito que sejam bons, porém tenho pedais Ibanez e Boss com mais de 30 anos em perfeito estado. Com isso na mente, migrei para uma GX100 da Boss. Aposto em durabilidade, confiabilidade e assistência técnica próxima. Aí a gente entra numa questão que é fato, isso não é uma opinião nem minha e nem do Boipega, tá? A durabilidade do equipamento Boss, né? E a longevidade com que a Boss mantém os seus efeitos dentro do mesmo padrão é insuperável, né? Então, ao ele comprar uma GX100 da Boss, ele já compra a tecnologia nova de receber Impulse Response, aliada à tecnologia velha, mas ainda extremamente atual da Boss, né? Então é aquilo que eu falei, é como se você pegasse uma GT8 e dentro da GT8 você, pelo Send Return,
colocasse um Tonex ali. Você tem o melhor da tecnologia atual associado a uma pedaleira que sempre foi um sucesso, que é a GT8. Só que no caso da Boss GX100, ele tem todas as últimas tecnologias, todos os últimos avanços tecnológicos da Boss, já na GX100, né? E associado a isso, essa tecnologia nova que é o Impulso Response. Aí, o Jones Index, ele fala a respeito do FOMO. O que é o FOMO? É o sentimento de apreensão de quem acha que não está a par das novidades, está perdendo o trem da história, das melhorias e das experiências que poderiam melhorar a vida. Mesmo aquele guitarrista que está plenamente satisfeito com seu equipamento, bombardeado por tantos lançamentos, acaba comprando algo que na verdade não precisava. Hoje em dia, saber onde estamos e o que de fato nos faz falta é uma arte, requer maturidade. Não compre nada por impulso. Veja suas necessidades antes. Conselho sábio aí do nosso amigo Jones, porque a verdade é essa mesmo, né? A exceção, eu coloco a gente que produz conteúdo para o YouTube, porque a gente precisa estar a par dessas novidades, a gente precisa mostrar para vocês essas novidades, então a gente precisa sempre que possível estar em mãos com esses produtos, né, para poder testar essas tecnologias, né. Mas para o guitarrista de campo mesmo, guitarrista de palco, que toca em qualquer nível, se o som dele tá soando legal na hora que ele está tocando, não há necessidade de mais nada, tá? E vamos para o último comentário de hoje, é do Decockcoy. Ele fala que usou uma Boss GT6 por muitos anos, atualmente ele usa a GT8 com pedal de drive separado. Inclusive eu soube que o Nuno Bittencourt usa a Boss GT8 até hoje com um pedal ratch. É verdade, o Nuno Bittencourt ele usa a GT8, tive em vários workshops dele e mesmo a apresentação, ele está com a GT8 lá no palco. Ele usa outros recursos juntos, mas a GT8 dele está lá. GT8 é uma pedaleira excelente. Eu cheguei a ter o Hack GT Pro, que é a GT8 em formato de rock, de hack para você usar em estúdio. É impressionante que é capaz, que a gente consegue fazer com a GT8. Ela é plenamente uma pedaleira completa. Inclusive, ela tem até controle, ela serve como controladora MIDI. Então, assim, você com uma GT8 está extremamente bem servido e hoje uma GT8 está custando menos que uma Vale, então GP200. Né? Se você gosta desse formato de vídeo de responder a comentários, deixa seu like aqui para mim, deixa nos comentários que você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve no canal para receber atualizações dos vídeos futuros que virão.